parte fácil já passou. A gente nem gosta de parte muito fácil aqui nessa igreja. E eu também não sou muito adepto a elas. Daniel, capítulo de número 6. Vamos fazer a leitura no verso de número 25, 6, 25. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes sejam multiplicadas, aleluia. Verso de número 26, na minha tradução diz: da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante a Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao final. Só até aí, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor Deus amado, Deus querido, estamos reunidos esta noite na tua casa, na tua presença. Senhor, fala, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Transforma, Senhor, vidas, Senhor, nesta casa. Espírito Santo, nos fortalece, Senhor, na tua palavra, Senhor, esta noite. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podemos tomar os vossos assentos. Vamos dar uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos iniciar, não nesta parte onde fala sobre Daniel na cova dos leões, mas um pouco antes desta história, aonde fala sobre, sim, Daniel, Beltesazar, quando morre Nabucodonosor, Belsazar, seu filho, assume o trono. E o filho de Nabucodonosor, ele era diferente do seu pai. O seu pai também era arrojado, o seu pai era temido, o seu pai era um rei forte, mas Belsazar, o seu filho, ele tem um direcionamento diferente. Ele quer iniciar o seu reino com festas e prosperidades, e ele chama os grandes do seu reino, aqueles que eram líderes, e começa a beber. Ele bebe compulsoriamente, ele bebe sem freio, todos eles. Mas de um momento, é o pecado da vida dele. Ele olha e fala assim: olha, eu não estou contente. Eu não estou contente apenas em beber. Eu não estou contente em estar aqui na frente dos meus súditos e mostrar que eu sou poderoso, que eu sou grande e forte. Mas eu quero que traga todos os utensílios da casa de Deus, do templo, aonde o meu pai Nabucodonosor trouxe para a nossa terra, e coloque os utensílios. Eu quero beber na mesma taça aonde bebia rei Davi. Eu quero beber na mesma taça onde bebeu o rei Salomão. Eu quero beber na mesma taça aonde foi entregue aos profetas para beber, para comer aquilo que foi sacrificado.
Eu não estou contente apenas com aquilo que eu tenho, mas eu quero mais. Irmãos, a ganância é o início da derrota. A ganância é o início de uma grande queda. Nós precisamos sim almejar coisas grandes na nossa vida, olhar para o futuro, e Deus está no domínio daquilo que Ele tem para você. Mas todas as vezes que você começa a crescer e você não faz, como eu disse aqui na nossa apresentação da nossa igreja, que é cristocêntrico, que é o Cristo no centro da nossa mensagem, que é o Cristo no centro da nossa igreja, que é o Cristo no centro da sua vida, e este é o início de uma grande derrota, este é o início de uma grande queda. E este homem, que o nome de Beltesazar, ele inicia fazendo uma mensagem, e essa mensagem é: eu quero fazer do meu jeito. Se meu pai era grande, eu quero ser maior. Mas, irmão, você já ouviu aquela mensagem aonde uma pessoa tropeça e você aprende com os erros da outra pessoa? Isso é, você não precisa cair no mesmo buraco, você não precisa errar da mesma forma, mas você precisa aprender, diga aprender, com o erro das outras pessoas. Irmão, muitas vezes você vai falar assim: olha, eu sou melhor que ela, eu não vou cair, eu sou muito mais inteligente. Irmão, é o início da sua derrota. Aprenda com o erro das outras pessoas. E eu digo para você que no meio desta reunião, Deus ele não aparece no escondido no momento desse. Eu vou explicar o porquê. No meio da reunião, aonde eles estavam pegando os utensílios do rei e fazendo um culto a deuses pagãos, Deus se apresenta no meio de uma reunião dessa. Irmão, não pode se levantar algo grande e poderoso que Deus não possa interromper. Uma reunião foi interrompida. Aleluia. E a Bíblia diz que no meio dessa reunião aparece uma mão, como de um homem, e ela começa a escrever na parede do templo. Do templo não, desculpa, na parede do palácio deste rei. E a Bíblia diz que aquele rei, forte e poderoso, o seu semblante cai, as suas pernas tremem, os seus joelhos batem um no outro. Você já teve tanto medo na sua vida que o seu joelho bateu no outro? Alguém já teve isso daí? Sabe como que é? Ninguém? Já teve um medo desse, presbítero Mário? Irmão Guilherme? Eu já tive um medo desse. Teve uma vez que uns ladrões entraram na casa de um vizinho do meu pai, e eu era criança, bem pequeno, e a polícia entrou e não encontrou esses ladrões lá dentro. E meu pai virou para os policiais e falou assim: tem um porão na minha casa, e possivelmente eles pularam lá dentro, e lá neste porão eles estão escondidos. E meu pai virou e falou para nós estávamos dentro do quarto: se fechem no quarto, fique aí dentro, que eu vou descer com os policiais, porque os policiais não sabiam como que era, onde era. E eu ajoelhado no chão, o meu joelho batia em cima e embaixo. É assim, irmão, que acontece? O medo é tão grande que o seu joelho, ele faz assim, a rótula do seu joelho, sem você fazer nada, de tanto medo. Nesse dia não tinha ninguém, e eles foram embora. Este rei poderoso, ele passou por esse medo,
que ele não conseguia controlar. Apenas uma mão aparecendo numa parede escrevendo algo. E os homens poderosos que também estavam com ele viram um rei com medo. Aleluia. A Bíblia diz que ele chama todos os videntes, todos os sábios, todos os astrólogos, e chamam e mostram para eles na parede, e diz: aquele que interpretar, eu cobrirei eles de púrpura, darei um trono, uma cadeira de ouro de cima a embaixo, e terá glória. E todos esses entraram e não souberam a interpretação. Aleluia. Não puderam interpretar. Mas existia uma pessoa, e este nome era Beltesazar, que era Daniel. A esposa do rei entra e fala assim: rei, na época de seu pai, o rei Nabucodonosor tinha um homem trazido de Judá como escravo, com uma grande sabedoria, e seu pai colocou ele acima de todos os sábios daquela época, porque o espírito dos deuses estavam sobre ele. Em um homem de Deus, ele é reconhecido ao entrar e ao sair, ao sentar e ao se levantar, a estender a sua mão e a dar um abraço. Aleluia. A Bíblia diz que aquela mulher fala para ele, e ele chama Daniel e fala: Daniel, eu preciso que interprete o que está escrito nesta parede. E eu darei púrpura, eu darei um trono de ouro, e essa pessoa será abençoada, será numa situação abençoadora na vida dele, será reconhecido. E ele diz: eu não quero nada disso. Sabe o que isso quer dizer? Que um homem de Deus, quando acontece algo como aconteceu ontem nesta igreja, muitos jovens, nós contamos, o evangelista Carlos contou 187 pessoas, é isso? 144? 144 pessoas aqui nessa igreja ontem, sendo que na sua maioria eram jovens, não tinha lugar para sentar, não tinha lugar no fundo, tinha lugar em cima. E quando nós vemos um mover desse, jovens se entregando a Deus, como aconteceu ontem, um culto abençoado, nós devemos falar: aonde está Deus neste momento? Aonde eu coloquei Deus neste culto? Aonde Deus está no meu coração neste momento? Isso quer dizer que o culto, você precisa ver que Jesus está no centro, que Ele é a direção do culto, que a honra e a glória é para Deus. Nós podemos fazer algo especial, maravilhoso como foi feito, mas nós precisamos enxergar Deus, nós precisamos enxergar Jesus. Quando? Todo o tempo. Daniel, ele olha e fala assim: eu não quero nada, eu apenas sirvo. Lembra a apresentação da nossa igreja? Tem como sua característica servir. Aleluia. Daniel vai para a sua interpretação, só que antes da interpretação ele lembra ao rei Beltesazar. Ele fala: Beltesazar, você lembra do seu pai? Seu pai era poderoso. O seu pai foi colocado por Deus como rei. E se ele falava que era vida, a pessoa tinha vida.
E se ele falasse morte, tirava-se a vida daquela pessoa, porque Deus permitiu que ele se tornasse rei. Lembra, a palavra diz que Deus põe reis e tira reis. Deus exalta, mas também Deus joga no chão. Ele disse: Beltsazar, você lembra do seu pai? Você não aprendeu com a história dele? Ele era grande, forte e poderoso, sim ou não? Mas um dia o seu coração se ensoberbeceu. Irmão, a primeira queda de uma pessoa é a soberba. A Bíblia diz que Daniel vira para ele e fala: e o que aconteceu com ele, Beltsazar? Você lembra? Deus colocou um coração nele como os dos animais. Ele virou como um jumento das montanhas. Ele era o rei, mas não se reconhecia mais como rei. Ele achava que era um animal. Ele foi para as montanhas e comia capim de 4. A chuva vinha sobre o lombo dele, e ele era Nabucodonosor. Mas um dia Deus olhou para ele e tirou aquele espírito de dentro dele novamente, e ele assumiu o seu trono. E ele disse: e você não aprendeu nada? Esse é um ensinamento para mim e para você esta noite. Quando a nossa igreja está cheia, quando a glória de Deus está nessa casa tremendamente, quando os irmãos estão chorando, se aquebrantando nesta casa, quando pessoas se entregam a Deus, quando pessoas são libertas de espírito imundo, quando pessoas são curadas, quando acontece ministrações de crianças aqui neste púlpito, quando o nosso louvor está no ápice e nós estamos sentindo a glória de Deus, eu olho para Deus e falo assim: Senhor, que eu venha diminuir, Senhor, que eu não ache que sou eu, Senhor, que não ache que foi a minha força, que não ache que há glória na minha vida, que não ache glória no meu nome, mas que seja o Senhor nesta casa, que seja a glória de Deus neste lugar, que tudo isso seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, irmão, se você limpa o chão e você vê um chão limpinho, você não pode olhar para esse chão e falar assim: fui eu que limpei, a glória é minha. Não, irmão, aleluia. A glória não pode ser sua. A glória não pode ser sua, irmão. Nada que você faça, a glória é sua. Oh, irmão, se você lê um texto e você tem interpretação desse texto, você tem que falar assim: olha, foi a minha sabedoria que me levou a isso. Não, você tem que falar assim: foi a glória de Deus, foi a misericórdia de Deus que nos trouxe aqui, foi a misericórdia de Deus que atingiu o meu coração. Se um dia você falar em línguas, fala: Senhor, foi o teu Espírito Santo que me levou a falar em línguas. Se você interpretar a língua, fala: Senhor, eu não sou digno, Senhor, mas o teu vaso tu usaste mais uma vez, Pai, aleluia. Oh, irmão, a glória sempre tem que ser de Deus. Não coloque em dúvida o seu chamado, irmão. Não ache que o seu chamado é grande, que o seu chamado é maior que o nome do Senhor. Não ache que o seu trabalho é maior do que o nome de Deus.
Não ache que o seu falar, o seu cantar, o seu gesto, a sua sabedoria é maior que a glória de Deus. Não, tudo é para a glória de Deus. Se uma flor é bela, é para a glória de Deus. Se ela tem um perfume maravilhoso, que seja para a glória de Deus. Se um fruto é doce demais, ó Senhor, a tua glória nos deu este fruto, Senhor. Se o sol veio aquecer o seu coração, ó Senhor, foi este sol, foi o Senhor que trouxestes ele para mim, aleluia, ó irmão. É o dia de hoje, Senhor. Eu cheguei ali, eu me ajoelhei e comecei a orar. Eu vi que tinha algo diferente. Eu falei assim, Senhor, mas poxa, eu nem comecei a oração. Eu nem falei que o Senhor é bom ainda. Eu nem falei para o Senhor usar a minha vida ainda, Senhor. Eu nem apresentei essa igreja para o Senhor, e o Senhor já está desse jeito esta noite, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não permita, irmão, que a pedra na sua vida seja você. Que a pedra não seja você. Que a pedra na vida dos seus filhos não seja você. Que a pedra no seu ministério não seja você. Que a pedra na sua igreja não seja você. Mas que seja sempre tudo para a honra e glória de Deus. Aleluia. E ele disse: e sabendo tu todas essas coisas, Daniel fala com o rei, mesmo assim você profanastes as coisas do templo. Mesmo assim você lançou uma grande festa com as coisas do reino, mesmo sabendo que Deus, Ele é justo, mas Ele é implacável, mas Ele é um juiz. Você fez isso, e eu chamo a sua atenção esta noite. Você conhece Deus? Não brinque mais com Ele. Não brinque mais com Ele. Ele não merece ser objeto de brincadeira. Nosso Deus não merece estar na nossa boca. O nome dEle não merece estar nos nossos lábios como objeto, mas sim como nosso Salvador. Irmão, a palavra de Deus diz que Daniel, ele lê para ele e diz: Mene, Mene, Tekel, Persim. E ele disse: contudo Deus e o teu reino acabou. Deus acabou com o teu reino agora. E pesastes fostes na balança, e foste achado em falta. Nós temos uma promessa hoje, de que um dia nós estaremos na presença de Deus. Para ser julgados e para ser salvos. Mas a Bíblia diz que para este rei este tempo foi abreviado.
Deus fez questão de entregar a sentença antecipadamente. E diz: pesado fostes na balança, e fostes achado em falta, devido o teu reino, e Deus aos medos, dividido o seu reino aos medos e aos persas. Isso quer dizer que naquele mesmo dia, a Bíblia diz que naquele mesmo dia o rei morreu. No mesmo dia. Deus não é um Deus de brincadeira, mas Ele é um Deus implacável. Alguns pregadores dizem que Deus, Ele é terrível na sua justiça, e que se Ele abreviasse os seus dias, quantos de nós estaríamos em pé sequer? E agora entra-se um novo reinado. Nós passamos por 2 reinos, Nabucodonosor e Belsazar, seu filho. Mas a Bíblia diz que Deus divide o reino para os medos e para os persas. E o rei Dário assume o reinado com 62 anos. Ali ele coloca 120 presidentes e 3 príncipes. E a Bíblia diz que o nome de Daniel estava entre os 3 príncipes. Irmãos, estar no meio dos 120 presidentes já era uma honra, mas no meio dos 3, isso era muito mais que honra. Hoje, nos dias de hoje, irmãos, muitas vezes nós olhamos para uma multinacional e você já viu aquelas carrocinhas de pipoca? Você já ouviu ou não? Quem já viu alguma carrocinha de pipoca? Levanta a mão. Nossa, irmão, você não viu carrocinha de pipoca? Você já nunca viu uma carrocinha de pipoca? Que vende pipoca, aquela lá que tem a panelinha? Então levanta a mão, irmão. Quem já viu uma carrocinha de pipoca? Levanta a mão. Alto, que se eu ver um abaixado, aleluia, deixa eu ver. Pode abaixar. Minha esposa sempre faz uma gracinha. Eu só não vi os 3 lá de trás. Todo mundo levantou a mão aí atrás, irmão. Amém. Não, os de trás, presbítero, não é você não. Os de trás, no pé. Aí você olha lá, o cara não tenho nada contra os caras da barraquinha de pipoca, nem do caldo de cana, aleluia, nem do pastel, mas o cara manda lá, CEO da pipoca. O cara é o CEO. Suassuna, alguém já ouviu falar em Suassuna? Suassuna, ele diz um dia, a ferramenta de trabalho dele era a palavra, as palavras, os adjetivos, os predicados. E ele abre o jornal e ele se depara com uma manchete sobre uma banda brasileira que era a cara do Brasil. E ele olhou, ele falou assim, todo mundo sabe qual que é essa banda? Começa com K e termina com Lipso, e não tem nada no meio. Então todo mundo sabe, né? Sim ou não? Sim ou não? Ele olha, ele falou assim, poxa, mas essa banda não é a minha cara, ela não me representa. E ele falou assim, e eu me senti mais indignado depois dessa manchete, aonde que o guitarrista era um gênio da música,
que era o Chimbinha. E aí ele disse, gênio da música. Sabe o CEO da barraquinha de pipoca? Se o cara é o CEO, o cara é excelente, extraordinário, majestoso, não existe nada acima dele. Ele falou assim, aonde eu ponho Mozart? Aonde eu ponho os grandes músicos? Se Chimbinha é o cara. Não, o Dudu é bom. Mas não dá para Mozart, né, irmão? Quem sabe um dia. Aleluia. O irmão só não tocava, né? O irmão escrevia também, né? O cara era, né? E ele só foi, eu acho que se bobear, ele só foi reconhecido depois que morreu, irmão. Então, assim, pode ficar tranquilo que você nem vai ver essa glória. Aleluia. Então o irmão pega e fala assim, o CEO da barraquinha de pipoca. Todo mundo hoje acha que é presidente da empresa, diretor da empresa, o gerente da empresa, o CEO da empresa, o conselheiro da empresa. E todo mundo, você olha nas mídias hoje, o cara é o CEO, chefe, superintendente. Irmão, desce daí, antes que eu mesmo arranque você daí. Esse é o problema de hoje. E hoje as mídias sociais, eles levam as pessoas a crerem nisso. A mídia social é tão louca, a internet, esses negócios, que o pessoal hoje acha que sem trabalhar, ele vai virar multimilionário. Que um saco, ele está passando na rua, presbítero, um saco de dinheiro vai dar na cabeça dele, nas costas dele. E ele vai olhar para o céu e falar assim, Senhor, muito obrigado. Eu sei que o Senhor viu potencial em mim, por isso que você mandou esse saco de dinheiro. Nos dias de hoje é isso, irmão. Não é diferente disso não, guerreiro. Irmão, você vai ter que comer muito arroz e feijão. Você vai ter que carpir muito mato. Você vai ter que correr muito atrás, irmão. Senão vai acontecer igual Belsazar recebeu o reinado do papaizinho querido. O papaizinho querido que corria atrás das guerras, irmão. Que travava a guerra, que fazia isso e aquilo outro. Quando ele sentou no trono, ele achou, caramba, meu pai bebia um vinho gostoso. Meu pai fazia umas reuniões da hora, vou fazer também, irmão. Está errado. Esses caras, eu falo para você, juventude de hoje, pessoal que quer almejar algo na sua vida, comece lá embaixo. Eu vou dar um exemplo da empresa onde eu trabalho. Os filhos do dono da nossa empresa, eles já trabalharam no estoque, na expedição, no departamento de peças, escritório da oficina, já trabalharam no departamento pessoal, no departamento administrativo, mas como que, irmão? Como peão, não como chefe. Ele entrou para aprender humildade. Se um dia você quer sentar naquela cadeira lá em cima, lembre-se que para você chegar lá, tem muita coisa para você fazer, viu, guerreiro? Se você tem uns 20 anos, 20 aninhos, e não arrebentou no futebol, saiba que provavelmente você não vai arrebentar em lugar mais nenhum. Então, irmão, vai trabalhar, em nome de Jesus. Se você acha que você é o popstar, irmão, continua sendo popstar, mas dá um trampo, que senão a comida não vai chegar na sua mesa. Filho de quem trabalha, o salário não é seu, é do seu pai. Então corra atrás, porque senão você vai se lascar. Oh, desculpa, não era essa palavra que a gente podia falar. Desculpa, senão você vai se dar muito mal. É desse jeito. Voltando para o nosso amigo Daniel e o rei Dário.
O rei Dário, ele recebe de Deus este reinado. Ele assume o trono e ele começa a dirigir. Coloca 120 presidentes, 3 príncipes. Só que existe uma palavra, características de um cristão de valor. Você é um cristão de valor? Para ser um cristão de valor, você precisa ter algumas características e ver se você tem essa. Daniel, ele era leal. Diga leal. Se você é um cristão e não tem lealdade, já põe um xizinho em você, nas suas costas, igual eu falo para o irmão Dija. Já manda um xizinho nas suas costas. Lealdade. A segunda mensagem que eu tenho é integridade. Se você não é íntegro, irmão, já manda mais um xizinho nas suas costas. Depois a gente vai ver os gabaritos. Depois você apresenta, fala assim: pastor, eu dei uma ramelada lá, sabe o que é? Quando eu fui ver, eu tinha só um positivo. Mas amém, irmão, pelo menos um, não é tão ruim assim. Não era soberbo, sabe? O irmão, ele já entra assim, ó, olhando por cima. Ele nem respira o ar que vem embaixo, só o de cima, irmão, de tão na nata. A Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência. A excelência para quê, irmão? Não era para ele. O espírito de excelência era servir a Deus. Então, quando foi lançado os manjares para ele comer, ele disse: não, não. Quem fica sem ir no churrasco e comer uma picanha, levanta a mão. Ninguém levantou, porque todo mundo vai. Daniel falou assim: esse churrasco eu não vou. Quem fica sem ir ao incluso, tudo na faixa, festa junina, podendo comer todas as coisas. O Guilherme levantou a mão e falou que ele não vai. Renato levantou porque é retardatário, viu que foi bom que o irmão dele falou, copiou. Aleluia. Homem de oração. Se você não anda orando, manda por favor mais um xizinho nas suas costas. Justo. O justo é aquele que fica do lado do que é certo. Ah, mas pô, a pastora, ela é minha esposa. E deu uma ramelada. Eu fico do lado dela, sim ou não? Não. E ela falou não, porque parece que eu nunca fico do seu lado. Só por causa desse não, mas depois a gente vai falar. E o chicote vai estalar hoje lá em casa. Não sei nas costas de quem, mas vai estalar, irmão. Que seja na dela. Mas se não for, estamos aí, em nome de Jesus. Justo. E ele não era revanchista. Todo mundo sabe o que é ser revanchista? É aquela pessoa que a outra pisou no calinho dela e falou assim: não, não. Se eu não arrancar um dedinho do pé dela, eu mudo o nome. Você já ouviu alguém falar isso? Que muda o seu nome? Tem muita gente que iniciou a carreira como Pedro, depois era Tiago, agora é João, e daqui a pouco ninguém mais sabe os problemas que nós temos hoje. O pessoal pode surfar em várias ondas por aí. O que levou Daniel à cova dos leões? A sua qualidade. Aquilo que era bom levou ele à cova dos leões. De repente, aquilo que você faz de melhor, pega esses dois aqui, senão vai arrancar a cabeça deles. Vai dormir.
aquilo que era bom, que eles faziam que era legal, que ele fazia que era bom, top, foi o que levou ele para a cova dos leões. E sabe o que ele pensou disso? Tô nem aí. O que pode te levar para a cova dos leões? Justamente. Aquilo levou ele injustamente. E o que pode te levar justamente? A inveja. Nossa, você viu ontem, mano? Caramba, fulano estava lá cantando, arrebentou. Podia ser eu, se eu estivesse lá, eu cantava 1000 vezes melhor. Se eu fizesse sei lá o que, eu faria muito melhor, eu seria muito melhor. Irmão, invejoso, língua de trapo, boca de caçapa. Tem uma amiga da Cláudia que diz boca de sacola, que a boca da sacola é desse tamanho. Não é isso, minha esposa? Aleluia. Inveja, ganância. Você vê pessoas gananciosas hoje, vão levar essas pessoas à cova do leão, justamente. A soberba. E por final, a mentira. Só que aquilo que leva Daniel à cova dos leões, também o salva, o tira de lá. O que levou ele, injustamente vai tirar ele. Justamente. A palavra de Deus diz que os 120 se levanta e fala para o rei Dário: vamos fazer um decreto, que por 30 dias, as pessoas só podem vir perguntar para você, só podem falar com você, rei, porque você é o maioral. E ele falou assim: pô, gostei desse negócio, eu sou de Deus, mas eu queria mostrar, né, meu potencial, acabei de assumir, né, para o pessoal ver que eu sou o bala aqui. E aí o 120 diz assim: ô Dário, vamos dar uma incrementada? Sela com o seu anel real, pela lei dos medos e dos persas, que não podem ser alteradas. Faz isso, rei, que vai dar um valor maior. Ele falou: poxa, gostei desse negócio. Esse negócio parece dar imponência, né? Meu anel vai aparecer lá. Vai, rei, vai aparecer. Quem vai ver? Todo mundo, rei. Os 120 vão ver? Vão. E os 3 príncipes também vão ver, rei. Faz agora. Eles chegam com o papel e o rei endossa, sela, assina. Irmão, você pode ser Daniel, mas de repente você é o rei Dário. Ei, rei Dário, cuidado, rei Dário, sua batata pode assar. Lembra que lá atrás, quando nós iniciamos com 2 reis. O primeiro rei foi encontrado em falta, sim ou não? Ele virou o quê? Como um animal, um jumento das montanhas, comendo mato. Quem fez isso foi Deus. E depois Deus falou assim: vou aliviar. Agora Belsassar também faz uma festinha com as coisas reais, e Deus olha e fala assim: não, uma coisa é impunidade, outra coisa é fazer graça com o meu nome. Não, com o meu nome não. Esse eu vou pesar a balança. E a Bíblia diz que ele foi achado em falta e morreu. Agora o rei Dário também cai no mesmo pecado, na mesma falta. Ele manda um decreto, mesmo sem saber que ia fazer mal para uma pessoa, mas ele queria status. Você fala assim: poxa, pastor, eu nunca pensei nisso. É assim. Sabe por quê? Porque cada vez que você lê, Deus te revela um trechinho.
Deus não te revela a palavra toda, guerreiro. É sempre um trechinho. Daniel recebe a carta, lê e fala para ele: para mim nada mudou. Sobe para a sua casa. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele abria a porta do seu quarto e na sua varanda ele se ajoelhava e orava, olhando para o templo. Era só isso que os 120 precisavam. Saber que Daniel tinha quebrado com um decreto, tinha descumprido, e chega lá com o papel e fala assim: e aí, reizão, beleza? Como que está a sua vida hoje? Ele falou: pô, tem muita gente vindo aqui falar comigo. Tudo que o pessoal pergunta para mim, eu estou importante. Antes eu passava medo, mas agora o pessoal vem aqui, ó, eles querem saber da minha sabedoria, minha opinião. Ele falou: poxa, que legal, a gente fica muito feliz. Só que tem um rapaz aí, um rapazinho, ele é meio aparecido, ele não gosta de cumprir regra não. Ele falou: não gosta de cumprir regra não. Ele falou: não gosta de cumprir regra. E o que esse cara fez? Ele falou assim: não. Ele começou a orar para um Deus aí e quebrou a norma. Ele falou: não pode orar, é só comigo agora. Ele não sabia disso, 30 dias, ele falou: sabia, mas fez ao contrário. Ele falou assim: qual o nome deles? Ele falou assim: Daniel. Ele falou: Daniel não. Daniel não. Sim, é Daniel. E o seu decreto está assinado. Eu imagino que o rei Dário, ele gosta de Daniel, mas ele lembra dos outros 2 deuses, dos outros 2 reis. Ele falou assim: poxa, um rei foi achado em falta, e Deus fez ele comer capim. O outro brincou com os utensílios do rei, de Deus, e foi morto no mesmo dia. E eu, que agora vou ter que jogar um profeta dentro da cova dos leões. Aleluia. Sabe que as suas atitudes podem te levar para a cova dos leões, mas quem serve a Deus, ele vai para a cova dos leões espontaneamente. A Bíblia diz que mandaram buscar Daniel. Daniel é levado e é jogado na cova dos leões. Mas antes de ser jogado nas covas dos leões, o rei Dário vira para ele e fala assim: Daniel, o seu Deus vai te livrar, Daniel. Tipo assim, vai livrar você e eu também. Você consegue imaginar? Quando a gente vê a cova dos leões com Daniel lá dentro, nós só imaginamos Daniel e os leões. A Bíblia diz que o rei Dário, ele não comeu, ele não bebeu, ele não quis os músicos tocarem para ele, e a Bíblia diz que ele passou a noite em claro, porque o sono fugiu dele. No outro dia de manhã ele chega, e a Bíblia diz que a sua voz embargada pergunta: Daniel, o teu rei, o teu Deus te salvou? E ele diz: sim, meu rei. Só que Daniel, ele não responde apenas isso. Ele diz que ele foi jogado na cova dos leões, mas ele foi encontrado com nenhuma falta. E ele fala assim: e tu também, meu rei. Vamos ler?
capítulo de número 6, do verso de número 18 a seguir. Uma das palavras que eu disse foi que a nossa igreja é pautada pela palavra, então vamos aprender a palavra. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de musicais, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo ele levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com a voz triste, e falando ao rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive, ó rei, vive para sempre. Ele está enaltecendo o nome do rei. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Amém. Só até aí por enquanto. Você vê que o mesmo Deus que pesa Nabucodonosor, o mesmo Deus que pesa Belsassar, filho de Nabucodonosor, agora também coloca Dário na balança, também coloca Daniel na mesma balança, e os dois aí encontrados de forma inocente. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero perguntar para você hoje: vou ver se eu consigo. Achados em falta. Como está você? Como está você no dia de hoje? Você seria achado em falta? Em falta com a sua igreja? Em falta com a sua família? Em falta com seus amigos? O escritor eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Ele disse assim: o que me fez a converter a Cristo? Ele era ateu, mas uma situação fez ele converter a Cristo. Sabe qual foi a palavra? Amigo, por que viestes aqui? Primeiramente entra Pedro e fala para Jesus que ele não morreria, que ele não seria crucificado, e ele diz: aparta-te de mim. Chama Pedro como um demônio. Mas quando entra Judas na presença de Jesus, no Getsemane, na hora de ser entregado ao exército, Jesus olha para Judas, beija sua face e diz: amigo, por que viestes? Isso quer dizer que isso é acima de todo o entendimento, porque diferente de mim e de você, nós não sabemos o próximo passo, mas Jesus sabia o que Judas estava fazendo naquele momento. Jesus sabia que ele seria esbofeteado, Jesus sabia que ele ia ser chicoteado, Jesus sabia que ele ia ser levado para a cruz e ia ser crucificado, Jesus sabia que ele
ia ser furado do seu lado. Jesus, ele sabia que ele ia entregar o seu espírito, e que ele ia falar por um momento: Deus, por que me desamparastes? E ele vira para aquele que era o traidor, e antes de dar um beijo, ele diz: amigo, por que tu viestes? As outras religiões, elas são pautadas em vida. As outras religiões são pautadas em poder, são pautadas na pessoa de quem vive, de como a pessoa viveu, de tudo aquilo que ela fez. Mas nós cristãos, nós exaltamos a morte e a cruz. Aleluia. Nenhuma religião fala: olha, morreu dessa forma, mas enaltece a vida da pessoa. Mas nós cristãos enaltecemos a morte do Cristo, porque Ele não morreu, mas Ele vive para todo sempre. Ele foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. E sem olhar no relógio, batemos 8 horas em ponto. Aleluia. Porque o Espírito Santo dirige as nossas vidas. Curve a sua cabeça neste momento. Glória a Deus.